recebe uma ordem de Deus para ir à cidade de Nínive, levar uma mensagem de Deus a uma cidade. E diz o texto que Jonas, ele foge da ordem divina de Deus. Como eu disse aqui, não adianta o homem fugir dos olhos de Deus. Esse texto ele é parecido com Jonas, porque a única diferença é que Jesus ele não foge de ninguém, porque Jesus ele é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é o Mestre, é o nosso eterno, é o nosso príncipe, é a nossa paz, é o nosso descanso, é o nosso Redentor que vive e reina para todo sempre, glórias a Deus. E esse texto diz a Bíblia que o discípulo, eles estavam em um barco, eles iam, na verdade, pescar, mas acontece algo, irmãos, que uma tempestade chega até o discípulo. E no capítulo 1 de Jonas, ele foge da ordem divina do Senhor nosso Deus, a qual todos conhecemos a história de Jonas. E quando Jonas ele foge, diz a Bíblia que Jonas compra uma passagem para ir para outra cidade, ou seja, Jonas ele desvia a rota, compra uma passagem e vai a Tarsis. Quando Jonas embarca no navio, acontece, irmãos, que eu creio Isaías aqui, eu creio que o navio não anda nem 300 metros e vem uma tempestade nesse navio. E aonde que está Jonas? Jonas está lá no cantinho dormindo. E aonde está Jesus aqui no texto de capítulo 4 de Marcos? Jesus também está dormindo. A única diferença, irmão, nesse texto é que Jesus ele não foge, Jesus não esconde, Jesus ele não desobedece, ele é Deus, ele não precisa de ordem de ninguém. Aleluia! E quando a tempestade vem, aquele navio aonde Jonas estava, diz o texto que o navio começa a afundar. Diz o texto que o navio começa a encher de água e os marinheiros entram em pânico, entram em desespero. E aqui no texto, amados irmãos, vem uma tempestade no navio e os discípulos entram em desespero, entram em pânico devido à tempestade, o vendaval que chega até o navio aonde estava Pedro, aonde estava o discípulo. Diz a história, amados irmãos, que eles eram especialistas em pescar, eles eram especialistas quando vinha a tempestade, eles passavam a tempestade, mas nesse dia aqui, a tempestade veio e o navio começa a encher de água. E de repente, irmãos, observa que os discípulos, eles andavam com Jesus, eles tinham o mestre com eles 24 horas. A pergunta é, será que eles conheciam Jesus de verdade, irmãos? Será que eles conheciam quem era Jesus, irmãos? Observa que o texto vai dizer que a tempestade chega até o navio, a tempestade chega de uma tal forma que diz o texto que a onda cobria o barco, o navio, e eles entram em pânico e Jesus dormindo.
e Jesus descansando. E Jonas também dormindo. Mas Jonas fugiu de uma ordem divina de Deus. Jesus dormindo. Jonas dormindo, mas ele estava fugindo. Então vamos lá. Glórias a Deus. Aleluia. Esse texto aqui, a tempestade chega. E os discípulos entram em desespero. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se na tua casa há uma tempestade. Eu não sei se na tua empresa, nos teus negócios há uma tempestade. Mas saiba que hoje Jesus acalma a tempestade. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Santo dos Santos, é juiz, é profeta, é sacerdote e também rei, e rei dos reis. Glórias a Deus. E quando a tempestade chega, eles entram em desespero. O mais interessante disso é que nós crentes, nós temos alguns erros que nós não somos perfeitos. Quando a situação nos aperta, aí que vamos para o joelho, aí que vamos para o jejum, aí que vamos buscar a face do Senhor. E não é somente na hora da prova que devemos orar. Vai dizer a Bíblia que a oração ela é sem cessar, é 24 horas. E quando a tempestade chega, eles vão acordar o mestre. Eles vão acordar Jesus. Aí no verso número 38, ele estava à popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: Mestre! Aí a série caramahai. Mestre! E Jesus dormindo. Vamos morrer, Senhor. A tempestade está chegando. Irmãos, eles tinham Jesus 24 horas. Tinha ou não tinha? Era só levantar a mão e dizer: vento, acalma. A igreja precisa entender uma coisa. Não podemos deixar a oração. A oração remove montanha. A oração é a base bíblica da igreja. Era muito simples. Era só dizer: vento, acalma-te. Eles foram acordar Jesus. Aleluia. Eles foram acordar Jesus. E disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Verso 41. Sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Para Deus não tem nada impossível, amados irmãos. Não sei qual é a tua situação, não sei qual é a tempestade que tu está passando, mas saiba que Jesus, Ele tem poder para acalmar qualquer tempestade, seja qual for a situação. O nosso Deus tem poder para todas as coisas. Aleluia. E no capítulo 1 de Jonas, baseado um pouco nesse texto aqui, ele está dormindo, mas fugindo de uma ordem divina de Deus. Ele foge. Aí os marinheiros